Olá, meus amigos e amigas, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, né? Isso vai depender do horário que você vai nos assistir. Nós estamos aqui no estúdio do Sintonia de Rondônia, aqui na nossa humilde redação. A gente ficou um tempo, né, sem trazer as entrevistas, porque estamos envolvidos em outros projetos. Estou falando no plural porque eu e minha esposa, né? Então a gente está envolvido em outros projetos e a correria é muito grande. Mas como a gente não pode deixar de debater, de atualizar as notícias, principalmente do nosso querido município de Montenegro, em Rondônia, eu convidei o meu amigo Roberto Carlos para poder falar com a gente sobre o conselho, o porquê que está havendo tantos empecilhos, muitos entraves que ele está encontrando pelo meio do caminho para conseguir trabalhar, executar um trabalho, né, com o conselho. Para quem está nos assistindo e não sabe, não está muito a par, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural aqui do município, ele ficou inativo um bom tempo, né? E agora o Roberto Carlos fez uma reunião, uma assembleia e elegeu uma nova diretoria, não foi isso, Roberto? E agora já está começando a mostrar um trabalho, já começando a discutir com o poder público, porque o conselho ele é muito importante para poder fiscalizar o recurso que vem principalmente para o produtor rural. Quero te agradecer por ter vindo aqui na nossa redação para bater esse papo, que é importante a gente estar debatendo esses assuntos. Tudo aquilo que é de interesse público é importante a gente estar falando, né? E debatendo, porque aqui a gente pergunta, você responde, para esclarecer e a gente poder entender a importância do conselho para o produtor rural, enfim, para todo o município, porque quando a gente fala de agricultura, envolve todo o município, porque é isso que fomenta o nosso comércio, a nossa economia. Bom dia, Roberto, seja bem-vindo. Bom dia, Serginho, bom dia, Yolanda, bom dia à população montenegrense, em especial a todos os agricultores, o qual eu represento e faço parte, com muita humildade e alegria. Gosto da minha profissão de agricultor. Então, é bem assim. O Conselho de Agricultura ele foi formado para melhorar a agricultura do nosso município. Mas a gente vem tendo ao longo do trabalho, que está com 5 meses que eu venho à frente do Conselho, algumas dificuldades até para se formar reunião, né? Por falta de quórum, alguma dificuldade junto ao Executivo. Mas tudo assim, é início, a gente está lutando para melhorar, então a gente vai prestar alguns esclarecimentos no que precisa melhorar, o que é o Conselho, como funciona o Conselho, então estamos aqui para esclarecer tudo o que for do nosso alcance. Ô Roberto, para a gente pegar lá do comecinho, houve ali uma assembleia onde vocês nomearam toda a diretoria, isso? Sim, Serginho, quando eu participo do Conselho, 5 anos, mais ou menos, que eu participo do Conselho. Uhum. Mas tinha poder de voz, não tinha poder de voto. Entendi. Porque se quem vota é só quem faz parte. Sim, quem voto quem faz parte do Conselho. Ele tem que ser nomeado, ele tem que querer fazer parte do Conselho. Ah, entendi. Aí ele tem poder de voto. Uhum. Quem não se manifesta interesse, ele tem poder, porque todo cidadão tem poder de voz, mas nem todos têm poder de voto. Ou seja, ele pode opinar, pode dar ideia. Sim, mas entendi. não pode votar, não pode tomar decisão. Entendi. A decisão é do Conselho. Entendi. Então, assim, antes, seu Edson Rosa, que hoje é o atual vice-presidente, durante muito meu amigo pessoal, muito experiente, no qual eu até que exigi que para mim ser presidente ele seria o vice, porque a gente ia trocar algumas ideias. Então fizemos, aí o conselho ficou inativo por um período, que eu creio que de 6 meses, né? Que foi do começo do ano até o meado, quando eu fui eleito. E aí nós fizemos a reunião, teve 22 participantes na reunião, fez a eleição, do qual a maioria me escolheram, propus a minha proposta, a minha ideia de governo, né, no qual foi referente ao Conselho, todos acataram. E estou aqui à disposição do Conselho, da comunidade, do município, para esclarecimento, para alguma dúvida, para fazer as cobranças necessárias que o Conselho exige. O Conselho é muito complexo, o Conselho Municipal de Agricultura ele é muito complexo, ele tem muitas decisões polêmicas a ser tomadas, não é só simplesmente ser conselho. O conselho ele tem que agir. E o nosso conselho, infelizmente, ele não está agindo.
Entendi. Ô, Roberto, vamos para poder... Já vou logo na parte aqui mais comentada. Eu observo que você não está conseguindo, ou não conseguiu até agora, envolver os agricultores para que eles começam a participar, a se interessar mais. Eu observei por algumas vezes que você chega ali, principalmente no meio político, e você fica debatendo sozinho, e a gente observa que parece que você está puxando para um lado e alguns representantes puxam para o outro. Parece que não quer que o conselho aconteça. É isso ou é só impressão minha? Não, Serginho, na realidade você está correto na sua colocação. O que está acontecendo é o seguinte, a população rural em si, principalmente os presidentes de associações, eles se acomodaram. Eles são eleitos a presidente de associação, só que eles esqueceram que além de presidente de associação, eles governam bem público, que é bem de todos, não é da associação. O bem é de todos. Então eles têm que representar o povo da comunidade que eles representam. E qual é a forma de representar esse povo? É vindo na reunião do conselho, para trazer novidade e levar novidade. Trazer cobrança de alguma deficiência que está tendo na sua comunidade, para podermos resolver perante o conselho, e o conselho levar junto ao executivo. Só que isso não está acontecendo. Os representantes do próprio conselho não estão muito empolgados em participar das reuniões. Esses membros e alguns presidentes de associações que não estão se envolvendo, ou seja, não estão comprando a briga, não é talvez por medo de perseguição política? Porque eu converso com algumas pessoas, é claro que quando a gente liga um microfone, ninguém quer falar. Mas eu converso com muitas pessoas que eles, alguns às vezes devem um favor para um vereador, devem um favor para o prefeito, o primo, o sobrinho, o tio, a tia, está trabalhando na prefeitura e tem medo de sofrer essa represária. Não, eu vou questionar e esses camaradas vão começar a me perseguir. Porque nós aqui da imprensa, a gente é perseguido o tempo todo. Mas a gente não se importa muito com isso. Agora, tem outras pessoas que... Será que não é por isso que essas pessoas acabam se afastando um pouco, deixando de exercer o seu papel de cobrar o poder público? Porque o político, ele é para ser cobrado. Você já elege ele para poder te representar e você cobrar. Você que tem que avaliar se o trabalho está sendo bem feito ou não. Você não acha que esses presidentes ou os próprios agricultores que se afastam, falam no particular, mas não quer se expor, não é por esse medo, não? Ô, Serginho, eu acredito que não, né? Porque, assim, o ser humano que se torna um líder, porque quando você é eleito presidente de uma associação, presidente do conselho, seja ele de comunidade, seja ele de setor, seja ele de qualquer coisa que você se torne um líder. A primeira coisa, você tem que ter na sua cabeça que você é independente. Aliança nós tem que ter com todo ser humano. No ambiente de convivência, nós vai ter aliança com todos. Para mim desenvolver um bom trabalho na minha associação, eu tenho que ter vínculo com a política e vínculo com os moradores. Porque eu dependo da política para levar os benefícios. Sim. Então, assim, não é porque um vereador colocou um benefício na minha associação que eu devo favor ao vereador. Não, é obrigação do vereador levar o benefício para a comunidade. Ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Ele não está fazendo mais do que a obrigação. É obrigação do executivo executar o orçamento que ele tem na mão referente àquilo que ele... Essa é a consciência que todo eleitor deveria ter. Mas infelizmente não é. Hoje, se você ligar uma lâmpada para o camarada ficar olhando lá, ele vai ficar lá olhando e acha que está tudo bem. E infelizmente, porque eu vejo assim, todo feito que a política traz para nós é obrigação dos nossos representantes fazer. Ele está simplesmente cumprindo com o papel dele. Somente isso, nada demais. Mas o eleitor não tem essa consciência. Em parte eu concordo com você, né? Então funciona assim. Eu acho que os presidentes de associação, eles têm que olhar que o nosso município, nós estamos perdendo. Montenegro está empobrecendo. A agricultura de Montenegro está pobre. Por causa do quê? Se olha muito para a agricultura do grande, está se olhando pouco para a agricultura pequena lá na própria associação. Então nós tem que... Essa retaliação, eu acho que nós não pode pensar por esse lado. Eu não vou na reunião, porque lá o presidente do conselho vai questionar e nós vai ter que se manifestar. Não, eu não concordo, eu posso manifestar contra.
Simplesmente assim. Você teve problema, pelo menos você não ficou muito contente da forma que você está sendo tratado por representante do executivo ou pelo executivo completo, não sei como é que eu poderia falar. Eles estão desmerecendo o conselho. É isso que está acontecendo? Ô, Serginho, se na penúltima reunião, né, e última, porque a última não aconteceu porque não deu quórum, mas no qual eu tive presente, mas não teve quórum. Teve uns 3 membros só. Aí eu preferi não presidir a reunião do mês passado. Entendi. Então, na reunião anterior a essa, então foi um representante do executivo, no qual eu emiti uns ofícios de praxe, né? Que é de praxe do conselho, quando ele não é executado por via normal, tem que ser por ofício. Entendi. Então foi um representante do executivo, no qual ele usou da reunião para mim desmerecer pessoalmente a minha pessoa perante ao conselho e desclassificar o conselho. Porque até onde eu entendo, o conselho, queira ou não queira, eu sou eleito por 2 anos. O regimento me dá 2 anos de mandato. Entendi. Que gosta da sociedade, que não gosta da sociedade. Eu tenho que cometer crime grave para mim ser depostado do conselho. Entendi. Mas até onde eu sei, eu tenho 2 anos de mandato. Então, esse representante foi na reunião com o intuito de me desmerecer perante o conselho, igual aconteceu. E desmereceu o conselho, no qual eu tenho documento que eles desqualificam o conselho, mas não existe a desqualificação do conselho, porque o conselho foi eleito legalmente. Então, assim, eu não levei avante, não quis retratação, porque isso dificultaria tanto para nós, conselheiros, como para o executivo. Levar avante o que foi decidido perante o representante do executivo. O desmerecimento foi no sentido de que o conselho não teria validade. Eles quiseram dizer que o conselho estava ilegal, é isso? No dizer deles assim, que aquelas cobranças que eu faço na reunião ou por ofício, eles não precisam me dar resposta porque o conselho não tem validade. Entendi. Então, os meus questionamentos, as minhas posições em reunião, ela não tem validade. Entendi. O que soou assim, né, nesse sentido. Perante o documento que eu tenho também, já dá legalidade nesse sentido. Você tem consciência que está legalizado? Não, o conselho é legal, o conselho existe, e o conselho não existe para dar legalidade à agricultura. O conselho é o fiscal da agricultura e o orçamento da agricultura é submisso ao conselho. Entendi. Tudo e qualquer investimento que for feito, convênio, tudo tem que passar pelo crivo do conselho. Sem o conselho, a agricultura para. Entendi. O Conselho da Educação funciona muito bem. Você gostaria que o Conselho da Agricultura também fosse desta forma, que tudo que fosse fazer, que levasse em consideração o questionamento do Conselho. Ô Serginho, não é eu que quero. É a lei que manda. Entendi. A lei existe e quando existe a lei, ela tem que ser cumprida. Entendi. Só que, infelizmente, não está sendo cumprida. Só que não é da agora. A gestão que não se cumpre, a lei não é agora. Então, no meu pensamento, e o que eu quero, na minha gestão de conselheiro, de presidente, sim, é que nós façamos uma agricultura diferente. Vamos esquecer para trás, vamos começar daqui para frente. Entendi. Vamos fazer transparência, tudo direitinho, vamos respeitar os direitos de cada membro, cada grupo. Então, o conselho tem seu direito, o executivo tem o direito dele, o secretário de Agricultura tem o direito dele. Mas que todos falam no seu tempo, que seja respeitado. O que eu vejo assim, estão atropelando o conselho, estão tomando decisões sem o conselho, isso é perigoso para o município. Porque o conselho, querendo ou não querendo, ele tem que fiscalizar. E para fiscalizar, tem hora que vai ter que ser obrigado a tomar algumas medidas, que não é boa para o município. Entendi. Chega a um ponto, se caso o conselho não começar a ser ouvido e não procurar o conselho para tomar as decisões, chega uma hora que é obrigado a fazer uma reunião, convocar os membros para uma extraordinária, para ser tomadas as devidas medidas para alinhar o conselho junto ao executivo e junto ao legislativo, que no caso não é só o executivo que peca. Entendi. Os vereadores que eu conversei, principalmente aqueles que falavam em campanha política que defendia a agricultura, pelo que eu conversei, para eles seria melhor esse conselho nem existir. Pelo pouco que eu conversei. Eles falam que você
diz que não depende de vereador. Que funciona a respeito de não querer vereador, soa bem assim. Um dos vereadores participou da reunião da formação. Uhum. E aí depois, nessa reunião última aí que eu falei, ele estava presente. Uhum. Ele me questionou porque eu não convido o vereador para reunião. Uhum. Não é função minha convidar vereador. Uhum. Não é função minha convidar prefeito. Se haver necessidade, será convidado. Por antes, tem 2 vereadores que representam o conselho. Eles são obrigados a participar da reunião. Eu não preciso convidar. Quem tem que procurar o conselho é o vereador. O conselho ele é independente. O conselho ele trabalha por caminho independente. Mas a convocação para reunião existe. Convocação. Se caso necessário. Uhum. Mas, por exemplo, tem uma reunião tal dia. Você tem alguém que faz o convite falando que naquele dia? No caso, assim. Ou fica definido já na reunião já é definido que nós, toda última quinta-feira do mês, entendi. tem a reunião. Então todos já sabem que existe. Todos sabem que existe. Uhum. Então não precisa eu lá. Convidar vereador, não precisa eu convidar prefeito, não precisa eu convidar secretário, não precisa eu convidar ninguém. Uhum. Eu, como presidente, presido a reunião. Toda última quinta-feira do mês existe a reunião. Existe a reunião, 9h30 da manhã. Se achar na vontade de ir lá para ouvir e ficar a par do que está sendo. E ficar a par do que acontece e o pensamento do conselho é um direito do vereador. Qualquer cidadão pode participar. Qualquer cidadão. Entendi. O vereador ele tem poder de voz, ele não tem poder de voto. Entendi. Porque a função do conselho é qual? Uhum. Coibir política na agricultura. Politicagem. Está no regimento. Para não se. Então, assim, por que eu, presidente do conselho, o conselho em si, tem que se alinhar a política para ele funcionar? Não. Você chegou a ser questionado que para levar em consideração o conselho, precisaria ignorar tudo que foi feito, convocar novamente uma assembleia e formar uma nova diretoria, e aí você concorrer novamente, aí eles levariam em consideração. Chegou a ser cogitado isso? Chegou a ser cogitado e mais ainda. Chegou a ser cogitado que caso eu não renunciasse, né, no caso que eu não vou fazer, eles mandariam a lei para a Câmara, que a Câmara aprovaria e dissolvia o conselho e fazeria uma nova eleição. É mesmo? Sim, foi cogitado isso em reunião. Se você não abrir mão do cargo, que você tem quantos meses à frente? 5 meses. 5 meses. Eu estou com 165 dias. Você foi eleito para... Veja bem, ele foi eleito para presidir no período de 2 anos. Ou seja, precisamos esperar 2 anos para saber se ele deu certo como presidente ou não. É igual um prefeito. Você coloca um prefeito, quando eu voto num prefeito, eu só vou avaliar ele lá no finalzinho da gestão, porque ele tem o prazo. Vai que nos últimos 30 dias ele faz um milagre, né? Então você tem que aguardar. O prazo é 4 anos. No caso do presidente da associação ou do conselho, é 2 anos. E eles querem que ele abra mão do cargo, né? E convoque uma nova assembleia para formar uma nova diretoria. Ou seja, aí eles vão mexer os pauzinhos para colocar um presidente que eles entendem que seria importante. O que dá a entender é isso. E você fique fora. Você pode concorrer, mas com certeza eles vão fazer uma campanha para você não ser eleito. É chato isso, né, não, Roberto? Serginho, eu, assim, para mim não sou de bom gosto, também não sou contra a ideia. Eu não sou obrigado a concordar com a ideia deles, nem obrigado a eles concordar com a minha ideia. Ideias são para ser discutidas. Sim. Mas nesse caso é meio inédito, né? É meio inédito. Eu acho que, se acontecer, eu acho que vai ser o primeiro município que não aceita um conselho. Quando começou o caldo engrossar, vamos dizer assim, foi quando você começou a questionar, principalmente numa entrevista que você me deu por telefone, e disse que todo o orçamento da agricultura teria que ser depositado numa conta do fundo e até o presidente precisaria assinar para quando fosse liberado o orçamento, por exemplo, um remanejamento, que é o que eles não querem que aconteça, que só tem agricultura para remanejar. Eles não querem que fique proibido. O executivo... Ele usa o dinheiro da agricultura para outras coisas, outras finalidades, pagamento de folha, igual a gente viu aí, aumentando salário e mais salário, dando auxílio alimentação. E todo esse dinheiro, queira ou não, acaba saindo da agricultura também, porque só o orçamento que existe para obras, por exemplo, não está dando conta da forma que está sendo feita a gestão. Então, se você começar a exigir, vai atrapalhar eles remanejar da agricultura para qualquer outro lugar, ou para pagar folha, para qualquer situação.
Não é isso? Começou a engrossar o caldo nessa época, quando você começou a conversar sobre esse assunto. Sim, eu várias vezes procurei o executivo nesse sentido, né? Que nós alinhasse a questão do fundo, né? Porque o fundo existe, a conta existe, a lei existe. Então, o município ele é bem amparado. O conselho, nessa questão, ele é bem amparado. O fundo é bem amparado. Só que não é concretizado. Sim. Então, conversei com o advogado da prefeitura, no caso. O jurídico da prefeitura. Conversei com o menino que é responsável pela documentação que chega a ter o jurídico. Eles me falaram que tem que ser feita uma alteração na lei. Aí eu procurei o jurídico para nós fazer essa alteração. Ele propôs nós fazer uma reunião com o executivo. Sim. A ideia é alterar a lei para depositar o dinheiro no fundo. Mas nessa alteração da lei, não terá que ser convocada uma nova assembleia para formar uma nova diretoria, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Entendi. Não tem nada a ver. A ideia é sentar com o executivo, levar a ideia, o executivo acata ou não acata. Entendi. Só que aí eu tenho outros caminhos que eu posso... Entendi. Que eu posso levar. No caso, se eu querer levar à frente a execução do fundo, tem outros caminhos a ser percorridos. E o jurídico que você, que atua para você, é o mesmo da prefeitura? Não, sim, porque como eu estou começando os trabalhos, eu ainda estou procurando o ping-pong. Ah, entendi. Você tá precisando dessa contrapartida. Essa contrapartida. Não tem como eu atropelar o executivo achando que eu... Mas enquanto você estiver dependendo, automaticamente para você vai ser mais demorado, né? Não, mas porque funciona bem assim, Serginho. O conselho, fazer uma reunião, elaborar um projeto que seja correto, e chega lá o prefeito não aceita. Essa lei aqui, ó, só quem assina ela é o prefeito, o executivo. Entendi. Mas essa aqui já é uma lei existente. É uma lei existente. Essa lei aqui, pessoal, o que ele está falando é a lei número 303 de 2009. É isso? É isso. Lei então, municipal. Isso aqui ainda foi feito na gestão do Heloísio. Sim. Então, a lei depende do executivo querer ou não. Entendi. Quem quer é o executivo. Então, o jurídico, nós do conselho, pede alteração, que é o que o menino me pediu que tem que ser feito. Entendi. Só que nós precisava conversar com o executivo para ver se ele estaria de acordo a essa alteração. Caso não esteja, também é inútil fazer, porque se ele não assina. Entendi. Mas o que você observa, o executivo hoje, pelo que já demonstrou, para eles esse conselho era bom nem funcionar. Pelo que demonstrou. O que demonstrou já foi falado, né? E assim, a questão do fundo, ele chegou a falar para mim que é inviável depositar. Que daria em torno de 2 milhões e um... Sim. O orçamento da agricultura. O orçamento da agricultura. E mais a contrapartida do serviço, hora que a gente paga. Entendi. Tudo que envolve agricultura desde um ovo de galinha, se for doado, ele tem que ser depositado no fundo. Aí o bom é a transparência, né? Porque aí assim, aí o conselho... Por que o conselho de Montenegro ele não funciona? Ele nunca vai ter transparência. Porque nós não fiscaliza nada. Mas e por que você... Não entendo, porque o agricultor deveria participar mais dessas reuniões. Porque isso lá na frente será importantíssimo. Agora estão plantando uma sementinha. Mas isso lá na frente, porque o dinheiro público, quem tem que fiscalizar, ajudar a fiscalizar é a população. Porque quando se fala de vereador, não são todos, mas pelo menos a maioria, a gente vai na sessão da Câmara, dá até desgosto, porque lá eles legislam, né? Defendendo mais o executivo. Eles esquecem de defender o povo e defendem o executivo. Aí quando se aproxima as campanhas eleitorais, aí que eles mudam, né? Mas infelizmente a Câmara Municipal, quando a gente chega ali, a gente só vê defesa do prefeito. Tudo que você questiona, eles vão contra você ainda. Eu já vi cidadão questionar algumas coisas e o camarada omitir até nota de repúdio contra eleitor. Então é uma coisa absurda, mas acontece, em Montenegro acontece. Eu vou ser mais franco. Funciona bem assim. O poder aquisitivo de muitos, principalmente os pioneiros da região, melhorou. O conforto chegou, o comodismo chegou junto. Então eu estou bem, o meu semelhante se exploda. Você entendeu? Infelizmente. Funciona assim. Então eu vejo pessoas que não poderiam usufruir da agricultura e estão usufruindo de braçada.
Porque qual é a minha questão em si? Não é porque eu não quero... Eu quero uma agricultura, mas que ela chegue lá no Santa Cruz, que ela chegue lá no Elcio Machado, que ela chegue nos confins do município. Eu estou preocupado com a agricultura, não é aqui no centro de Montenegro. É os pequenos e longe do município. Aquele coitado, que ele pega uma motinha e soa para chegar aqui para fazer um documento. Quando chega aqui, muitas das vezes não encontra um secretário e nem um funcionário na secretaria. Aí o coitado tem que voltar de novo, tomando chuva, barro, gasolina de quase R$7, e não conseguiu fazer o documento. Não, e quando tem estrada, porque E lá quando tem no estrada, B3, no né? B3 o povo tá isolado lá, já faz mais de semana, tá lá isolado. Então a minha preocupação seria uma agricultura uniforme. Porque aqui em Montenegro se pensa em agricultura, em trator e ora a máquina do povo. Não, esse tipo de agricultura ela já ultrapassou. Trator hoje sobra. Está faltando equipamento, mas trator está sobrando. Entendi. Então, o vereador hoje, o legislativo, tem que se preocupar em trazer equipamento. Não mais tanto o trator. Porque o que nós temos que fazer esse agricultor produzir? Tem chegado alguns implementos, né? Muito pouco. Muito pouco. O necessário não veio. Entendi. Veio um necessário, mas pequeno. Nós precisamos de mais, que no caso é o foguetinho. Mas nós não tem plantadeira. As calcareadoras que tinha duas de hidráulico, não sei que fim levou. Só tem uma de arrasto, mas para o pequeno ela não serve, ela só serve para... Mas na verdade, para resumir em miúdos, o orçamento da agricultura não é investido na agricultura, né? A maior parte não é investido na agricultura. A agricultura é só aquilo que um deputado manda, ou paga folha, mas o orçamento da agricultura mesmo, se fosse para colocar na agricultura, 2 milhões seria pouco ainda, né? Esse ano que se finda, eu peguei ele no meio do ano, já peguei o carro andando. Então, pelo que eu pude acompanhar e tentar conversar, o orçamento em si, ele não foi investido nada, que ele foi usado só para folha de pagamento, porque nós temos uma carregadeira que necessita de conserto. Não deram conta de consertar até hoje, né? Até onde eu subi, depois eu não procurei mais, uns 15, 20 dias atrás ela ainda continuaria na oficina. A outra parte que funcionou, o agricultor pagou a contrapartida, então não se gastou dinheiro, que o agricultor pagou. Que foi mais para segurar o orçamento para remanejar, né? Sim. Aí assim, soa que eu sou contra remanejamento, eu não sou. Porque eu tenho a minha casa, eu tenho meu sítio, eu tenho que dar suporte. Então, eu tenho várias coisas necessárias a fazer. Então eu tenho que tomar uma decisão qual que eu vou acudir primeiro. Então o executivo não é diferente. Só que a única coisa que eu peço para o executivo... eu sou contra remanejamento, isso todo mundo já sabe. Não, mas, assim, se tivesse faltando dinheiro, não estaria tenho, dando aumento para todo mundo aí, dando auxílio, alimentação. O negócio está ficando bom. Parece que o Papai Noel passou na Câmara Municipal. Mas tem suas necessidades, igual agora. Deu essa enchente, não sei se ela foi a nível de município, que a gente vive mais numa ponta, visita pouco a outra ponta. Mas para nosso lado, igual você acabou de mencionar, que o B3 está ilhado. Então... Se não tem orçamento na obra, nós somos Mas não obrigados... vai ter nunca, Roberto. Não vai do ter, jeito mas... que é feito e com a folha inchada, mas nós não tá somos nem aí, não vai ter obrigados nunca. a acontecer isso, nós somos obrigados a remanejar, mas que seja usado para aquele bem. Mas não é não, é o faz de conta. Vamos lá, o aterro da ponte, todo mundo sabe que tem que colocar pedra, tem que fazer um trem bem feito para ficar feito, porque fazer é diferente de fazer de conta. Aí para ficar bem feito, precisa fazer. Gastou o dinheiro uma vez só. Vem uma enchente, porque todo ano vem. Isso aí todo ano vai vir. O período chuvoso da Amazônico é a mesma coisa todo ano. Então o que acontece? Para ficar feito, tem que fazer bem feito. Quando é o faz de conta, você vai fazer esse ano, vai gastar o dinheiro e o ano que vem vai ter que gastar a mesma coisa. Ou seja, o dinheiro foi pelo ralo. Então, essa questão de remanejar, porque gastou muito, porque fez muito, não fez nada mais do que ninguém. Simplesmente é o faz de conta. Só que tem pessoas que gostam de ser iludidos. Eu não serei iludido. Eu entendo que gastaram muito para fazer o mesmo. Mas aí funciona bem assim, né, Serginho? E quando remaneja que não tem nem transparência, igual aconteceu que o conselho nem ouvido foi. Minha questão de concordar ou não concordar é nesse sentido, que quando se remaneja, mas dentro dos trâmites legal, ela se torna um remanejamento legal. A sociedade vai saber, ó, remanejou porque nós precisamos construir tantas pontes. Então coloca lá uma plaquinha, ó, verba da agricultura. Quem passa lá vai ver, ó, aqui tem dinheiro, orçamento da agricultura.
Então, não se pode Mas aí remanejar dinheiro da agricultura para a obra e pintar muro de colégio. Só que acontece, porque na gestão que foi feito, você viu o funcionário da obra trabalhando em várias outras direções que não era... que fugia, né? Porque quando é obra e agricultura, você nem entende, a estrada, uma ponte, uma saída d'água, está beneficiando o agricultor, ou indireto ou indireto, tá. Aí, assim, aí tem várias outras coisas, né? A questão do maquinário que é cedido, que nunca tem transparência, que a gente luta para as coisas, quando a agricultura precisar de uma máquina, a máquina ser cedida naquela medida que a agricultura precisa, porque o agricultor ele tem dia, hora e mês para plantar, ele não tem ano. Você entendeu? Tem coisa que a obra pode esperar e tem coisa que a agricultura não espera. Entendi. Só que a gente não é correspondido na medida que precisa. Só que da agricultura para a obra é imediato. Entendi. Só que da obra... Essa parceria só funciona quando é a agricultura para ajudar a obra. Para a Isso. obra ajudar a agricultura é muito pouco. É muito, assim, ela demora. Igual assim, nós tem agricultor que está esperando uma roçadeira, está indo para 60 dias. Gente, uma roçadeira, e a roçadeira é da agricultura. Entendi. Existe alguns trabalhos da obra que é feito, por exemplo, pelo porteiro adentro. Existe alguns maquinários que são cedidos de vez em quando, né, para ajudar? O Serginho, pelo que eu pude acompanhar, até que foi feito algum serviço, mas assim, muito pouco. Mas pouco e assim, indicações. Entendi. Eu sei. Eu levo lá, atendo fulano, atendo ciclano, aí recolho. É a politicagem mesmo, né? Que esse vai existir sempre. É igual a geração de emprego da prefeitura. A gente fala da Folha, eles não querem resolver o problema porque senão não tem a politicagem. Aí assim, esse tipo de forma de trabalho da agricultura que eu sou contra. Entendi. Eu sou contra assim, se vai na minha região, vamos atender a necessidade. Você entendeu? De todos que estão por lá. De todos, porque às vezes eu preciso de 2 horas, mas tem aquele que precisa de meia hora. E todos têm sua necessidade. Tem uma ponte... Ali na 40 mesmo tem o Gilberto que tá precisando de máquina lá, já faz muito tempo, já implorou para todo quanto é tipo de prefeito, até hoje não resolveram a situação dele. O Gilberto, ele tem a necessidade, só que a necessidade maior da 40 é um senhor por nome Roque, que ele tem 83 anos de idade, a ponte dele tem 4 anos que caiu, para chegar na casa dele ele depende da ponte. Eu fui lá com o trator, rastei o pau, coloquei lá para levantar, foram lá, fizeram o serviço vizinho dele, e não fizeram a ponte dele. Então eu acho assim, um senhor que precisa de uma ponte, ele com 82 anos, para chegar na casa dele, coisa que vai lá com 40 minutos faz. Então, essa é a agricultura que eu cobro. Eu não cobro a agricultura, porque a agricultura é isso. A agricultura não é igual assim, nós precisamos de um caminhão câmara fria no município. E nós não temos. Entendi. Nós precisamos que a prefeitura... Mas é o que eu falei lá atrás, né, Roberto? Se fosse para investir o orçamento da agricultura na agricultura, 2 milhões ainda seria pouco. Que eles falam, não, mas vai sobrar porque não está usando. Não está investindo na agricultura. Serginho, para ser claro para o agricultor montenegrense, para a população em si, que vai nos ouvir, nos assistir, Montenegro até hoje o executivo ainda não implantou a política agrícola dele. Não tem, nós está até impedido de trabalhar porque nós não sabemos qual é a linha, qual é a política que o executivo quer. Você entendeu? Se é leite, se é café, se é cacau, se é boi. Você entendeu? Entendi. Porque todo mundo, ele tem, para toda área você tem que ter um plano. Um planejamento. Um planejamento. Isso, Ó, eu quero isso para o meu município. Uhum. Então nós esperamos ainda essa política. Qual é o vereador que senta mais para ouvir vocês? Para ouvir o conselho? Para ouvir, que é parceiro, está ali à disposição, se coloca à disposição. Ó, Serginho, falar a verdade para você, o que mais tem nos dado a entender assim, que estaria disponível para nos ouvir sem ignorar, é o Tônata e o Roncone. O Joel, já procurei o Joel por várias vezes, mas ele já deu aquele entender que ele não está muito preocupado com a forma que está sendo gerida a agricultura. Então, assim, o Roncone que você fala é o Vando. É o Vando. Mas o Vando, tudo que a gente fala com ele fala, nós vamos ver direitinho, vamos ver certinho. Só que assim... mas está vendo. Como a vez que eu precisei da Câmara, eu mandei ofício, também não analisou. Eles não fizeram questão de analisar, procuraram resposta pelo outro lado e não fizeram a parte deles. Eu não procurei vereador nenhum
para sentar, porque é como a minha linha de trabalho. Igual eles questionam, é que eu não faço aliança. Uhum. Eu não tenho porquê de fazer aliança. Você não quer fazer aliança, mas gostaria que todos participassem para ouvir, ficar a par do que está acontecendo. Porque assim, o município não é meu. Entendi. O presidente do conselho, ele não fiscaliza o executivo. Quem fiscaliza o executivo é o legislativo. vereador, é o legislativo. Deveria fiscalizar. Deveria fiscalizar. Então, se eles estão vendo o que está acontecendo, não é o presidente do conselho que tem que trazer um vereador para levar o problema para ele. Você entendeu? Entendi. O remanejamento foi feito sem crivo do conselho, mas pelo vereador. Sim. Aí eles querem aliança, sendo que eles fazem sem convidar o presidente nem para a sessão. Só que muitos produtores, eu vejo assim, eles quando chega o período de seca, que daí é fácil, vai lá e risca, fala que patrolou, aterra a cabeceira da ponte, joga lá de qualquer jeito, nem soca, fica tudo bom. Quando chove, vem o caos todo novamente. Mas eles na hora que tá ali o mais ou menos feito, eles se calam. E eu entendo assim, o povo precisa cobrar e exigir um trabalho bem feito. Porque nenhum político, nem vereador, nem secretário, pelo contrário, eles ganham e bem, é diárias. Você vê aí, todo dia tem diárias. Quem paga é você. Eles fazem ali, te manda o boleto e é você que paga. Então o povo tem que participar e cobrar mais. Nada que o poder público faz para o cidadão é de graça. É simplesmente o dever dele. Ninguém fez favor nenhum para você, pelo contrário. Receberam, foram pagos para fazer para você. Então o povo tem que entender isso. Funciona assim, é muito triste, porque eles foram eleitos pelo povo. Então, quem tem que abraçar a causa do povo, independente de existir conselho ou não existir conselho, deveriam ser eles, né? São eles. Se o presidente do conselho tem uma ideia que é contrária, não é obrigado a acatar, mas é aquilo que eu falei. Eu não sou obrigado a acatar a ideia do vereador, nem o vereador é obrigado a acatar a ideia do presidente. Mas tem que ser discutida. Não adianta eu criticar na rua, porque o que eu vou levar? Se o vereador chega na região dele e falar aquele presidente do conselho, ele não está alinhado. O que o presidente da associação vai fazer? Não vai vir para a reunião. Porque o vereador desencorajou o presidente e vir, como o vereador está passando. Gente, isso é pensar pequeno. Isso é vereador pensar num mandato só. Isso é vereador pensar em morrer sendo vereador. A gente tem que entrar nas coisas para crescer, para ser alguém. Um vereador ele tem que trazer transparência para o município, para a região dele. Defender o coletivo, né? O coletivo. Mas principalmente a região dele, ele tem que chegar para o povo da região e falar, gente, está acontecendo assim, essa semana lá foi discutido isso. Que a atribuição do vereador, para quem não entende, não é ficar pedindo favor para prefeito, não. A atribuição principal de um vereador é fiscalizar. É onde está sendo pago mais do que deveria, onde está sendo jogado dinheiro fora. Essa é a atribuição do vereador. Toda aquela parceria que a gente vê, isso fica para depois. A principal atribuição é essa. Só que essa é justamente a que a gente não vê. Isso aí é o que eu coloco. Porque o vereador querer que nós, agricultor, não tem remuneração nenhuma, faça papel de vereador, não existe. Nós conserta erro do vereador. Entendi. Se eles votar lá um projeto errado para agricultura e o secretário, o executivo, tiver a hombridade de colocar a crivo do conselho, nós vamos discutir se aquilo está certo ou está errado. Entendi. Aí aquilo volta para a Câmara. Você entendeu? O que está faltando para o conselho de vocês começar a receber, ou pelo menos a ser depositado, esse recurso na conta do conselho? O que está faltando para ficar redondo? O executivo querer abraçar a causa e fazer o depósito. Se eles não quiserem, não tem como vocês fazer mais nada? Ou tem outros caminhos? Tem, porque se o conselho se reunir e decidir que tem que depositar, o prefeito é obrigado a acatar. E aí, essa diretoria sua, parte dela você vê que não está muito alinhado com você, com o conselho? Às vezes que eu discuti, tem pessoas que não têm poder de voto, mas têm poder de voz, que desencoraja a chegar a esse ponto. Entendi. Tem pessoas que vão participar, mas ao invés de aconselhar para os membros ficar a favor do conselho, falam que isso não seria importante. Eles alegam que isso não é a causa importante, porque pode entrar um secretário que
Eu nem consegui entender o porquê. Porque são pessoas que precisam da secretaria o tempo todo. Você entendeu? Entendi. E eles têm muito poder de voz. Você entendeu? São lideranças políticas. São lideranças políticas. Ah, entendi. Então dificulta um pouco nós chegar a um consenso. E essas pessoas não já é mandado para ir lá opinar o contrário por quem não quer o conselho ativo? Serginho, Porque você não é o primeiro que tenta com esse conselho e sofre essas dificuldades todas. Todas as pessoas que chegou frente ao Conselho de Agricultura, que quis um conselho que andasse, uma agricultura que funcionasse. Funcionar que eu digo assim, que faça o agricultor lá na propriedade dele desenvolver um trabalho. Entendi. Você entendeu? Ser beneficiado. Que ele vai começar e vai terminar, ele não vai ficar no meio de estrada. Você entendeu? Porque nós tem vários projetos que se começou e nunca terminou. Então a agricultura ela tem que ter começo, meio e fim. Entendi. Nós não pode ficar 20 anos atendendo o mesmo agricultor. Você entendeu? Entendi. Nós tem que dar prioridade, primeiro, a política, qualquer política pública, ela começa de baixo para cima. Entendi. Então nós tem que pegar qual é a função do conselho? Decidir qual classe vai receber o recurso. O executivo manda a política agrícola dele. Nós vamos sentar, se reunir e decidir qual a classe, porque a agricultura se divide por classe. Você entendeu? Qual a classe que vai receber a política, primeiro. Se vem para leite, qual é o produtor leiteiro que vai receber? É o pequeno, é o médio ou o grande? O município não pode atender o grande, porque tem uma determinada quantidade de módulo, né? De terra que ele, até tal altura pode ser atendido por um município, para lá não. Né? Existem pessoas que ganham a credibilidade, a confiança de cidadãos para fazer política. Ele é uma liderança, ele tem poder de voz no meio daquele povo, e isso ele usa para ele ser beneficiado com a portaria, com a ajuda de um deputado, né? E ele acaba sendo ali um assessor, por quê? Porque ele é visto como uma liderança. E essas pessoas, nem sempre, eles estão preocupados com o coletivo. Porque se melhorar, como é que eles vão ficar pregando que vai trazer a melhoria? Eles pensam desta forma. Então, cuidado com algumas lideranças que se dizem interessadas em defender a classe, mas que, na verdade, eles querem que fique ruim para eles sempre estar falando que vai trazer o remédio para aquela cura. Não é isso? Tem que cuidar muito com isso, não é não, Roberto? Rapaz, pois o meu cuidado a respeito das alianças são esse o sentido. Para nós não cair nas arapucas e nas armadilhas que sempre tem no caminho. Sempre tem. Você entendeu? Eu me alinho pelo um lado, mas estou prejudicando o outro lado. Você entendeu? Tem gente que gostaria que o Sintonia não tocasse mais em assunto político nenhum. Por quê? Porque eles não querem que o povo fique a par de algumas coisas que é feito e que a maioria da população não se interessam, não vão atrás, não ficam sabendo. E através da gente trazer para questionar, eles acabam ficando a par. E muita gente não quer isso, quer que a população seja bem leiga, né, nesses assuntos. Hoje funciona, pelo que dá a entender, ainda estão usando esse artifício, só que acabou. Alguém que quer falar com você, o presidente do conselho, tem um grupo para discutir esse assunto? Tem um zap? Como é que funciona? Tem sim, nós temos um grupo do Conselho de Agricultura. Você entendeu? Ou um aviso, qualquer coisa, mas que referente à agricultura. Entendi. Aí, por esse telefone aqui, já entrou nesse número aqui, dá certo. Dá certo. Tem que ter um link. Por esse número aqui dá certo, né? Isso. Bom, faz o seguinte, você fala com o Roberto e ele te adiciona lá. Vou colocar o seu número, Roberto, durante a matéria. As pessoas vão lá e adicionam. Roberto, eu quero fazer parte do grupo de agricultura porque eu quero ficar mais a par do que está acontecendo, como que eu posso ajudar. Enfim, quero te agradecer, Roberto, por ter vindo aqui falar um pouquinho, para poder a gente ficar a par. Pessoas que se identificam, que gostam desse assunto, que têm vontade de dar um incentivo para a agricultura e quer ficar a par, é importante saber o que o presidente do conselho está passando para conseguir fazer com que fique... para reajustar esse conselho e fazer andar da forma correta que deveria ser. Vou torcer muito para que você consiga mais apoio, viu, Roberto? Serginho, eu que agradeço a oportunidade por você ter dado, que eu pude tentar esclarecer alguma coisa do que já foi feito, que não foi feito nada, do que o conselho pretende o primeiro fazer. Passo foi dado. O primeiro passo, eu acredito que a partir de hoje ele foi dado. Se a população abraçar a causa, nós temos tudo para desenvolver uma mega agricultura, ter um município próspero,
porque Montenegro caminha para a decadência perante a agricultura. Mas eu acredito que com Deus na frente vai dar tudo certo. Então eu quero dizer à população que o que depender de mim, referente a ajudar o conselho, eu estou pronto. E as pessoas que não acreditam ainda no meu trabalho, que acham que eu tenho uma linha muito rígida, que eu não quero aliança, não é assim que funciona. Eu quero aliança, mas tem que ser com todos. Entendi. Eu não vim para formar grupo, eu não formo grupo. E se depender de eu formar grupo, eu não faço parte. Você entendeu? Você não quer fazer uma pré-campanha para vereador? Não, eu não sou político. Eu não tenho intenção política, eu não sou político. Eu quero fazer um trabalho para a agricultura para o município de Montenegro. Você entendeu? Entendi. Eu acredito na agricultura, eu acredito no município. O vereador é passado, é passageiro. Executivo é passageiro. Hoje é ele, amanhã é outro. Então nós vamos voltar a debater os mesmos temas. Pensar um pouco mais longe, né? Não é só o agora. Eu estou pensando ao longo de 10 anos, 20 anos, mas a semente tem que ser plantada hoje. Ela já está atrasada, ela já podia ter germinado, mas vamos pôr na terra, quem sabe vai dar fruto. Entendi. Então eu quero agradecer a todos, quero desejar desde já um feliz ano novo a todos, um 2022 com muita saúde, muita paz, prosperidade. E se eu falhei, peço desculpa pela minha falha, mas eu sou ser humano, eu sou falho. E desde já, Serginho, agradeço você, a Yolanda, pela oportunidade, pelo tempo. E a hora que querer, estamos à disposição. E se algum querer também, pode entrar no privado, que eu estou lá, responderei qualquer pergunta. Beleza, eu vou fazer de tudo para participar de umas reuniões com vocês lá. Então, okay? assim, na medida que tiver reuniões, você já fica, que é toda a última quinta-feira do mês, às 9h30 da manhã, a nossa reunião do Conselho. Está sendo presidida na Câmara de Vereador, porque nós não tem sede. A agricultura não tem sede, que também é uma luta que eu também Mas tenho. na Câmara tá bom, ali é a casa do povo mesmo. É para ser usado mesmo. Mas o espaço é pequeno. Nós não temos uma sala para reunião. Entendi. Entendeu? Entendi. Nós não temos um barracão de guardar o maquinário. Entendi. Mas tudo se mais para frente vai ser feito, se Deus quiser. O barracão na gestão do Hélio já se discutiu. Eu não sei o que aconteceu com o dinheiro, que ele falou que tinha o dinheiro e já tinha o terreno pronto. E não construiu o barracão e o dinheiro sumiu. Na gestão ainda do ex-vereador Hélio, que ele foi secretário de Agricultura por um tempo. Entendi. Mas agora é vasculhar, ver onde é que está esse dinheiro, de repente está guardadinho. Às vezes ainda está, né? Mas eu agradeço, Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus. Muito bem. Você que é morador de Montenegro, entenda, o político, ele está vereador, ele está prefeito, ele está secretário. Amanhã ou depois ele pode não ser mais. Quem vai ficar com a conta para pagar é você. Quem paga a conta é o cidadão. Então, cuidado com pessoas que não quer que nada aconteça, porque para ele, na primeira oportunidade, ele vai morar em outro município, ele vai cuidar, ele investe, ele faz uma vida para ele fora, porque ele não vai depender do município. E aí, se você estiver com o município bambo das pernas, o problema não será dele, porque o que ele queria era o dinheiro, e o dinheiro, com certeza, ele levará. Sintonia de Rondônia.com.br